Glória a Deus. A paz do Senhor, queridas. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Voltar à essência. Obrigada, meu querido. Voltar à essência. Vamos entender o que é essência. Às vezes a gente fala... Eu gosto, gente, de... Sempre, mesmo quando eu sei o significado no português, eu gosto muito de buscar a informação no dicionário. É bom que o dicionário ele movimenta assim, né? O nosso cérebro para a gente recordar, para a gente lembrar o que é o significado da palavra em várias nuances. Então, vamos aqui. Essência. Característica ou conjunto de características permanentes e invariáveis que conferem uma identidade a um ser ou a um objeto, conjunto dos elementos constitutivos de um ser, sem os quais não teria realidade alguma. O aspecto fundamental de algo, âmago, argumento ou ideia principal, e na química, é um óleo volátil extraído de plantas que apresenta geralmente o odor característico da sua origem vegetal. Então a gente fala de essência, de perfume, né? E tem tudo a ver, não acho que seja por acaso, né? Como a essência, ela fala do que o perfume é, de onde ele foi tirado, de onde ele foi extraído. E aqui fica claro para a gente, o aspecto fundamental, fala de fundamento, a essência é o fundamento. A característica ou conjunto de características permanentes e invariáveis. É bom a gente trazer isso à nossa memória quando a gente fala de essência. E aí, quando a gente pensa sobre o aspecto do cristianismo, a gente percebe claramente as dificuldades que a gente tem no nosso tempo. O que está acontecendo nos nossos dias? E a gente tem visto tantas coisas acontecendo, a gente estava conversando nos bastidores sobre a necessidade de se falar sobre saúde emocional, saúde mental, como nunca antes. Como as pessoas, principalmente depois da pandemia, ficaram adoentadas emocionalmente, adoentadas mentalmente. É mais fácil a gente admitir que tem um problema cardíaco, é mais fácil a gente admitir que tem um tumor, do que a gente admitir que a gente tem um problema mental, um problema emocional. Por isso que muitas vezes é demonizado, né? A terapia, o psiquiatra são demonizados. Mas na verdade, gente, Deus, eu tenho certeza que Deus deu capacidade para psiquiatras e terapeutas, porque Ele sabia onde nós, como existência humana, iríamos chegar. Então Ele capacita os homens para que haja um escape. A depressão é uma doença que está aí ceifando milhares de vidas, milhões de vidas pelo mundo todo. E por que isso tem a ver com a essência, Helena? Tudo a ver. Por quê? Muitas vezes, dentro do cristianismo, nós customizamos Deus. A gente cria um Deus de acordo com aquilo que a gente acha conveniente, de acordo com aquilo que a gente acha agradável. A gente forma um Deus a nossa imagem, ao invés de nós sermos moldados à imagem dele, reconciliados com ele, trabalhados pelo Espírito Santo, retomarmos o projeto original de Deus e sermos de fato semelhantes a ele. Não, a gente aqui quer transformar Deus à nossa imagem. Então hoje uma coisa que está muito em voga é as pessoas questionarem o amor de Deus. Não sei se você já chegou por aqui isso, mas no Brasil eles estão questionando o amor de Deus. Se Deus é pai que vai julgar alguém no inferno, então eu não quero esse Deus não. Porque o Deus que eu conheço é amor. Deus me aceita do jeito que eu sou, eu não preciso de mudar nada. E aí a gente logo percebe nas primeiras frases que a pessoa não sabe nada de Deus. Ela imaginou Deus, ela customizou Deus, ela criou Deus de acordo com a sua conveniência e imaginação. Então, pessoas, por exemplo, que customizam Deus gênio da lâmpada, né? Feito para demonstrar o seu amor através da satisfação dos meus desejos. Parece mais com gênio do que com Deus. Ou então Deus Papai Noel. Se eu fizer tudo certinho, então eu vou ganhar presente por bom comportamento. Né? Então a gente vai vendo, conversando um pouco com as pessoas que elas pouco conhecem do Deus da Bíblia,
E elas imaginam um Deus. E aí, quando você enfrenta uma pandemia, um diagnóstico difícil, um filho desvia do evangelho, o emprego vai embora, as finanças ficam desafiadoras, o mundo está de cabeça para baixo, você ora para um ganhar a eleição, o outro ganha a eleição, a injustiça está galopante, aí você pensa assim, meu Deus, Deus esqueceu da gente. Tem um tanto de gente que depois da pandemia não voltou para a igreja. E não voltou para a igreja e não voltou para Deus. E quando você vai conversando com essas pessoas, você vai percebendo que elas estão ressentidas contra Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus levou? Por que Deus está deixando? Parece que a injustiça está ganhando, a maldade está ganhando. E isso tudo, gente, esse adoentamento que está sendo gerado por uma impressão ou uma customização de Deus, é porque saímos da essência. Eu tenho feito uma pesquisa nos últimos tempos, perguntando para as pessoas quantas pessoas leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. Gente, é estarrecedor. É estarrecedor. As pessoas não leem a Bíblia. Gente, a leitura da Bíblia, ela não é para dar o check na religiosidade. A leitura da Bíblia é para você conhecer o caráter de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. Tudo que a gente sabe sobre Deus, Jesus Cristo, a obra de redenção, a reconciliação, o Espírito Santo, a gente conhece pela palavra de Deus, mas a gente conhece pela boca dos outros. E Deus quer falar conosco pessoalmente. Tem gente que procura o profeta, mas não abre a Bíblia. E aí dá para entender por que nós estamos caminhando tão adoentados, ressentidos contra Deus, nos afastando da nossa única possibilidade de cura. Talvez você que está nos assistindo em casa, quis assistir essa conferência de casa, você vai assistir mais tarde, quer assistir de casa, por quê? Porque aí eu não preciso de ir lá, preciso cumprimentar o povo, preciso ver ninguém. Sabe, o povo que fica me cobrando, gente, isso é igreja, a gente não vive sozinho não. Brasa fora do braseiro, o que acontece com ela, gente? Apaga, né? E as pessoas falam, não vou lá naquele bando de hipócritas. Hoje, gente, hipócrita tem em todo lugar. Na igreja não é diferente, não tem hipócrita na igreja também, mas pelo menos na igreja tem chance de ser tocado pelo Espírito Santo e transformado pelo seu poder, né? Agora, hipócrita, você vai encontrar em qualquer lugar na sua vida, em qualquer nicho da sociedade, se quiçá, você vai descobrir que é você mesmo. Ajuda a gente, Jesus. E quando a gente fala então da vida cristã, de essência, e a gente pega esse conceito de essência aqui, e a gente entende o que Deus está querendo falar através dessa conferência, o Senhor está nos atraindo, e eu comecei a perguntar para Deus, qual é a essência, Senhor? E aí a gente volta, quando você lê o capítulo 7 de Atos, Estevão está sendo apedrejado, né? Ele está sendo ameaçado pelas autoridades religiosas, e Estevão faz um resumo daquilo que creem os cristãos. Gente, a gente não sabe nem o que a gente crê. A gente nem sabe naquilo que a gente crê. A gente está tão sem fundamento que a gente está engolindo tanto de heresia como se fosse verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O poder da palavra de Deus, de nos instruir, de nos ensinar, de nos corrigir e de fazer a gente ver claramente, pelo poder do Espírito Santo, a separação entre o engano e a verdade. É lendo a palavra, é se expondo à palavra de Deus. Mas aí quando a gente vai vendo dos fundamentos, Estevão ali dá aquela geral, né? Desde Abraão, aquela geral sobre a fé, sobre os fundamentos da fé. E ele, depois dessa defesa da fé, ele é apedrejado. E até hoje, pessoas que ensinam um evangelho bíblico, genuíno, verdadeiro, simples, porque o evangelho é simples, né? Elas são, às vezes, desacreditadas. Hoje, eles não mandam pedra, não, né? Mas dá dislike, para de seguir. Porque é muito mais legal seguir uma pessoa que embala o meu ego, que fala que é para você, que você pode se salvar a si mesmo. Se você olhar no espelho e der 3 gritos bem fortes, você vai passar a acreditar que você é fera. Gente, não rola.
Você não é fera, você é pecador miserável. Sabe a igreja, né, em Laodiceia, vocês estão achando que são o máximo, né? Mas eu vou dizer a vocês a verdade, vocês são cegos, pobres, nus. Vocês acham que vocês são grande coisa, mas vocês não são. E eu aconselho a vocês que comprem de mim, Jesus está falando, comprem de mim, colírio. Meu Deus, é incrível como nós somos a igreja de Laodiceia. Deus tem misericórdia de nós. E aí a gente olha, a gente vai visitar os fundamentos. E eu quero que a gente visite a espinha dorsal. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. A espinha dorsal do cristianismo, a espinha dorsal dos ensinamentos de Jesus, a essência do Evangelho de Jesus Cristo está nas bem-aventuranças. Certo dia, quando Jesus, eu vou usar a linguagem, a nova versão transformadora, tá, gente? A NVT. Então, se vocês forem colocar no telão, coloquem a versão NVT. Se você está com uma versão diferente da minha, só fique atento. É a mesma Bíblia, com uma tradução mais acessível, tá bom? Só não fique confuso. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Senhor, essa é a tua palavra. É a tua palavra. E ela nos revela o seu caráter, a sua vontade, o seu propósito. Nós te pedimos que, pelo poder do teu Espírito, que o Senhor nos conduza, nos ensine, nos exorte e nos console nessa noite, através da tua palavra. E que não sejam apenas, Senhor, palavras entrando pelos nossos ouvidos, mas que elas entrem pelos nossos ouvidos, transformem a nossa mente e gerem em nós uma nova atitude prática no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Quando essa palavra, né, bem-aventurados, bem-aventurado é a palavra original, que para a nossa tradução fica felizes, né? É similar. Felicidade, bem-aventurado. A mesma coisa acontece, por exemplo, com shalom. Shalom para nós é traduzido como paz. Mas shalom é muito mais do que paz. Ausência de guerra, ausência de conflito. Quando um judeu fala para o outro shalom, ele está querendo dizer que tudo te vá bem, que a sua casa seja abençoada, que os seus filhos sejam abençoados à roda da sua mesa, que a sua mulher seja abençoada, que a sua sementeira seja abençoada, que tudo te vá bem. É muito mais amplo, não é só paz, ausência de guerra, é muito mais completo. E a palavra bem-aventurada também é muito mais, ela fica esvaziada na tradução. Ela perde um pouco da sua grandeza, feliz, bem-aventurado. Mas é tão interessante, gente, que a palavra bem-aventurado, a sua tradução mais próxima é aquele que atinge seus fins, cumpre os seus propósitos e floresce. Olha que interessante. Atinge os fins, cumpre o propósito e floresce. Perceba, o florescer vem por último. Primeiro você atinge os seus fins, primeiro você cumpre os seus propósitos. Depois, como consequência,
você floresce. E às vezes, a gente, sobre o prisma da felicidade secular, a gente acredita equivocadamente que a felicidade é apenas uma disposição emocional favorável. As coisas estão do jeito que eu gosto, está tudo dando certo, o meu emprego está seguro, tem dinheiro no banco, minha família está todo mundo com saúde, meus filhos estão todos na casa do Senhor, meu casamento está feliz, e a gente pensa, sou feliz. Não, gente, a felicidade bíblica, ela não depende das circunstâncias terrenas. Feliz é quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Não é uma felicidade que é motivada pelas circunstâncias. Ela permanece apesar de. Por isso que a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? A gente chora, a gente sente a dor, mas ao mesmo tempo você sente a tranquilidade, a paz de saber que você está atingindo os seus fins, cumprindo os seus propósitos, e Deus está te conduzindo através das circunstâncias. Então a gente tem que começar a olhar a perspectiva bíblica de felicidade. O que é ser bem-aventurado? É muito mais amplo. E não é só, olha que interessante, essa característica, não é só sobre individualismo. Não é só sobre eu ser feliz, é sobre o todo. Sobre o todo. Quando no Salmo 128, o salmista fala, feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos, ele se refere a todas as circunstâncias pessoais ao seu redor. Sua esposa, qual vinha fecunda no recesso do seu lar, seus filhos, rebentos da oliveira em volta da sua mesa. Não é só sobre alguém se sentir feliz, e a felicidade secular, ela é totalmente autocentrada. Eu mereço ser feliz. Esse casamento não está bom não? Então tchau, eu vou ser feliz. Essa não é a essência. Essa não é a essência. A essência é, eu mereço ser feliz e quem está do meu lado também merece ser feliz. Não é só sobre mim, é sobre nós. Por isso que Jesus ensina a orar dizendo, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu. Não é só sobre você. A gente tem que ter essa consciência, é sobre o coletivo, é sobre nós. Quando Deus está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando na vida do João, Ele está trabalhando na vida dos meus filhos, Ele está trabalhando na vida dos meus amigos, Ele está trabalhando com aquelas pessoas que eu congrego. Deus nunca trabalha de uma forma assim, só com fulano, isolando todo mundo, nunca. Sempre quando Ele está fazendo alguma coisa em você, é sobre você e sobre o que Ele vai fazer através de você. Mas a gente vive muito para a gente, e esse é o início de nós perdermos a essência. Porque nós paramos de conceder, nós passamos só a tomar. É igual o mar da Galileia e o mar morto, né? O mar morto só toma, não é à toa que é mar morto. Ele só recebe, e é tão interessante que ele está secando. Ele está secando. E o mar da Galileia, ele recebe e passa adiante, ele recebe e passa adiante. Isso, gente, a gente vê na vida. Tudo que a gente recebe é para ser compartilhado. E se você retém, se você não transborda, a água começa a apodrecer, né? Então, Jesus começa a falar, felizes os pobres de espírito. Tantas palavras, elas são distorcidas na nossa língua. Mesmo que o significado original era esse, o que começa a acontecer para as narrativas serem estabelecidas no nosso tempo? Primeiro muda a nomenclatura, depois muda a mentalidade, depois muda a prática. Então a primeira intervenção para se estabelecer um pensamento é mudando a linguagem. Então não pense você que quando as pessoas relativizam palavras ou querem que você mude a palavra, entendeu? Que é inocente, é sem propósito. Não é sem propósito. Quando querem mudar os absolutos da palavra, os absolutos da linguagem, não estou falando da palavra de Deus, eu estou falando da nossa linguagem. Quando começa os absolutos, o que é isso, o que é aquilo, definir o que é uma mulher, por exemplo. Não é mais a mesma coisa que era. Quando começa a mudar a palavra e buscar novas palavras para definir o que é absoluto, pode se preparar. Aí vem uma mudança de conceitos,
para abalar as estruturas e para estabelecer novas narrativas. Então, presta atenção. Por exemplo, submissão. Quando você fala a palavra submissão, no nosso contexto do século 21, submissão dói no ouvido. Porque o que se imagina que é submissão? É ser esmagada, subjugada, abusada, explorada, não é isso? Fulana está submetida àquele fulano. Ela vive submetida, oprimida. Em outras palavras, oprimida. Mas não, Jesus se submeteu. A gente se submete a autoridades. O guarda apita e manda parar, você se submete a ele. Isso não tira nada da sua dignidade. Agora, se o guarda vier quebrar o para-brisa do seu carro, começar a te falar palavras de baixo calão, isso não é autoridade. Isso é autoritarismo. Outra palavra que foi deformada, autoridade. Então, autoridade não. Autoridade sim, porque a autoridade protege, a autoridade promove, a autoridade cobre, a autoridade autoriza. Autoritarismo não, autoritarismo pega a autoridade e abusa, distorce a autoridade. Mas não são duas coisas, mas tudo no mesmo saco. Não é assim? E da mesma forma, a palavra pobre. Você já ouviu pobre de espírito? Alguém fala, nossa, fulano é tão pobre de espírito. Já ouviu esse termo? Nossa, fulano é pobre de espírito. O que você imagina no nosso contexto? Alguém arrisca aí? Vamos, gente, fala comigo. Vazia, né? Mesquinha, pobre de espírito, né? Mas o que é na perspectiva de Jesus? No significado do dicionário, pobre é necessitado, escasso, que inspira piedade. O que a Bíblia diz sobre pobre? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4:18. Diz assim, então, ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Pobre de espírito não é o que não tem dinheiro. Mas essa palavra necessitado, escasso, que inspira piedade. Somos nós. Bem-aventurados aqueles que entendem a sua condição. Bem-aventurados os pobres de espírito, eles não têm nada em si mesmo que pode salvá-los do inferno. Bem-aventurados são vocês quando vocês são pobres de espírito, vocês reconhecem a sua limitação, as suas imperfeições e a sua impossibilidade de salvar a si mesmo. Por isso que ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a primeira condição para a gente adentrar o reino dos céus é ter certeza da nossa condição. E gente, isso foi corrompido. Nós perdemos a essência de entender o nosso estado de necessidade de Jesus. Nós tentamos todo o tempo salvar a nós mesmos. Nós achamos que podemos. Então a gente vai lá e faz caridade, e trabalha direitinho, e faz tudo que é bom, e faz tudo que a Bíblia fala para ser salvo. Deixa eu te falar, ninguém é salvo pelas obras. Você pode ser a pessoa mais generosa, mais caridosa, mais entregue. Vocês lembram de Coríntios 13? Você pode dar o seu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, que amor? O amor de Deus. Se não tiver sobre você o amor de Deus que te cobre, que te reconcilia com Ele, você não pode salvar a si mesmo. E tem muita gente vivendo nesse mundo, e pasmem, dentro da igreja, confiados nas suas próprias obras, confiados na sua generosidade, na sua bondade, na sua misericórdia. Eu sou tão bonzinho. Nós não somos bonzinhos, gente. A gente é mau. Fale por você, Helena. Então eu vou te dar um teste. Faça um teste. Gente, você chega na sua casa. Você que é mãe, quantas aqui são mães? Deixa eu ver.
Você chega na sua casa, você pega um pedófilo estuprando a sua filha de 5 anos de idade. Você tem uma arma na mão, você é autorizada pelo Estado a se defender. Você vai hesitar em meter uma bala na cabeça desse cara? Seja bem-vindo! Bem-vindo ao clube dos miseráveis e perdidos, necessitados e desesperados da bondade de Deus. Quando alguém tem a filha morta e fala assim, olha, eu perdoo, como aconteceu com aquele senhor que teve a filha morta por um serial killer, é a obra do Espírito. Nenhum ser humano na sua bondade chega tão longe. Vocês estão entendendo? Porque nós estamos nesse corpo da morte, como o apóstolo Paulo disse. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é esse que faço. É sobre isso, gente. Longe de Deus, nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Nós somos maus, nós somos perversos, nós temos pensamentos invejosos, nós temos cobiça no nosso coração. Nós somos egoístas. Nós oramos, até na nossa oração a gente ora primeiro por tudo que é nosso. Depois, se sobrar um tempo, a gente ora pelo outro. Essa, gente, é o check-up de quem nós somos. Esses são os pobres de espírito, aqueles que entendem. Eu não tenho nada, eu não posso nada. Ai de mim, se não é a tua misericórdia, Deus. Toda bondade que há em mim, Senhor, é a sua graça e misericórdia, é a obra do teu Espírito. A glória não é minha, não tem nada em mim. É porque o Senhor me redimiu, é porque o Senhor me comprou, é porque o Senhor me restaurou. E quando a gente é pobre de espírito, você perde o martelo para o outro. Você perde. Porque quando você não se vê como pobre de espírito, você acha, eu não sou como esses. A outra lá está vivendo na prostituição. Sangue de Jesus tem poder. Nossa, o outro lá, meu Deus do céu, vai arder no inferno. Ô, gente, se tem uma coisa que as últimas eleições mostraram para mim, que eu sou ruim. Eu sou ruim. Sou muito ruim. Meu coração é peludo. Eu fico, sou Deus, sou Senhor. Então, manda lá, Senhor, uma rajada de vento, derruba aquela casa. Faz alguma coisa, Jesus. Entendeu? A oração da vingança. Isso mostra, gente, que a gente, sabe? O Espírito Santo é mesmo. Orai pelos seus inimigos. Ame os seus inimigos. Ora por aquele que te persegue. Isso pegou pesado. Não peguei pesado, não. Isso é cristianismo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é essência. Isso é essência. Mas essa parte a gente riscou da Bíblia. Não quero negar a mim mesmo. A gente gosta do evangelho que nos promove, que enche nosso ego. Ser vencedor, campeão, vencedor. Você é campeão, vencedor, quando o Espírito Santo te dirige, meu filho. Vai você na sua força para você ver. Pior que você vai indo alegremente para o inferno. Felizes os que choram. A gente não quer chorar, né? A gente não gosta de chorar, a gente não gosta de fracassar. Por isso que na rede social todo mundo é lindo, maravilhoso, uma vida de felicidade. Mentira, mentira, fake. Tem dia que você está mal, tem dia que as notícias são ruins, tem dia que a sua saúde não está boa, tem dia que a tristeza vem bater na sua porta. Sabe aquela coisa, aquele milagre que você está orando, tem 10 anos, né? Não vai chegar não. Tem dia que o diabo levanta com força. Tem dia que a TPM estraga tudo. Mas ninguém posta isso. Tem dia que o dinheiro não dá. Mas ninguém posta isso. A gente não gosta de negócio de chorar, não. Mas Jesus está falando aqui, ó, felizes os que choram. Porque serão... Por quem, gente? O Consolador. O Consolador. Quando a gente vive num evangelho triunfalista, nós não nos permitimos chorar e não permitimos que os outros chorem. A gente fala, deve estar em pecado. E fulano? Nossa, gente, dá até deprê ficar perto dele.
Nossa, sabe? A gente vive uma vida de fé. Sabe os ministros de plástico? Eles só riem. Minha vida, só vitória. Só fica rindo. Fake, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas esse choro aqui, gente, não é qualquer choro, não. É bom lembrar do apóstolo Paulo, que ele fala na carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 10 e 11, ele diz assim: porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Ele estava falando isso aos Coríntios porque ele tinha escrito para a igreja em Corinto uma carta dura, uma carta de exortação, estava descascando o povo, e o povo ficou triste. Mas ele está falando: olha, eu fiquei feliz porque vocês ficaram tristes, e isso resultou no crescimento, no arrependimento de vocês. E ele está falando aqui, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Então ele está fazendo uma distinção entre a tristeza que vem de Deus, e é dessa tristeza que Jesus está falando. Bem-aventurados são quando vocês choram. Olha, ele continua: vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês, trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Lá em Tiago, né, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então essa tristeza que vem da parte do Senhor, ela nasce da constatação de que as coisas dessa terra não são suficientes. Elas nascem da constatação que nós erramos e precisamos de correção. Elas nascem e nos conduzem ao arrependimento, a uma mudança de posição. Por isso ele está dizendo: vocês choram diante de mim, vocês serão consolados. Vocês serão consolados. Eu mesmo vou prover a consolação. Ele está dizendo também, né? Felizes os humildes. Humilde. Outra palavra que foi distorcida. Né? A pessoa acha que humilde é a pessoa que anda de chinelo de dedo, meio esfarrapado. Né? Oh vida, oh céus, oh azar. Fulano é tão humilde. Também virou sinônimo de pobreza, né? Quando a gente não quer falar que a pessoa é pobre, né? Pobre de finanças, ela não tem bens materiais, a gente fala assim: fulano tem uma vida muito humilde. Não, gente, é mais uma distorção da palavra. Humilde. Simples, modesto, que reconhece os próprios erros, respeitoso e acatador. Esses sinônimos eu achei no dicionário da língua portuguesa. Simples. Humilde e simples. Ele não é complicado. Ele não quer se gabar de coisa nenhuma. Ele não precisa ficar contando vantagem. Ele é simples. Ele é modesto. Modesto não quer chamar atenção para si. Interessante, né? Quando o apóstolo Paulo fala para Pedro, fala para as moças se vestirem com modéstia, ele está dizendo de você não ostentar, não humilhar as pessoas com as suas posses. Modesto, discreto. Que reconhece os próprios erros. Humilde. Davi. Respeitoso, olha que interessante, respeitoso. E finalmente, acatador. Acatador é que obedece. E Jesus diz que esses receberão a terra por herança. Gente, é tão ponta cabeça do mundo, né? É tão ponta cabeça do mundo que a gente quer ser cabeça e não cauda. Né? A gente usa até a Bíblia para manifestar o nosso espírito de Lúcifer. Porque Lúcifer já era um querubim da guarda ungido, e de repente ele quis ser como Deus. Não foi suficiente. Essa insatisfação constante, que quer que as pessoas vejam, sabe? Que a minha vitória hoje tem sabor de mel. Nós somos movidos para
exibir, para ostentar. E o Senhor nos chamou para compartilhar. O Senhor tem te dado bens, riquezas, recursos. Quanto disso você tem despendido para servir outros? Tem gente hoje que associa bens à aprovação espiritual. Engano do inferno. Engano do inferno. Porque prosperidade, que eu aprendi muito bem com meu pastor, que foi meu pastor 33 anos, ele disse, ausência de necessidade e ter para abençoar alguém. Isso é prosperidade. Não fala de sucesso, não fala de fama, não fala do bairro que você mora, das roupas de marca que você usa. Isso está mais semelhante a quem já tinha tudo e quis ter mais, e quis ter mais. Quando nós somos movidos pelo Espírito de Cristo, está no nosso DNA conceder, compartilhar, ser generoso e abundante com aquilo que damos e compartilhamos. A igreja primitiva, os irmãos tinham tudo em comum. Tem uma música da igreja católica. Eu frequentei a igreja católica até os meus 11 anos de idade. Eu nunca mais esqueci dessa música. Os irmãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que o dom de cada um se reparta com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos. Quem tem mais é chamado a repartir. Gente, nós precisamos de aprender. Isso é a essência do cristianismo. Isso é a essência. O que eu recebi, eu dou. Eu recebi perdão, eu perdoo. Eu recebi uma segunda chance, eu dou uma segunda chance. Eu sou provida por Deus todos os dias, então eu sou responsável por prover alguém que tem necessidades. Eu tenho que cuidar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Mas a gente esqueceu dessa parte. E tem uma vaga aí que agora o diabo pegou, sequestrou uma causa legítima e levanta a bandeira do socialismo como se fosse a salvação da pátria. O discurso é lindo, mas nenhum homem de carne e osso vai pôr o socialismo em prática de fato. Não é igualdade coisíssima nenhuma. É um parasitando o outro. Eu não estou falando de política não, gente. Eu estou falando de conceito bíblico. Quem vai consertar a bagaça é só Jesus. Homem nenhum, pode ser bem intencionado, inteligente, capaz. Homem nenhum consegue restaurar esse mundo perdido, ganancioso, tomado por Satanás. Ocupado por Satanás. Mas o dono vem aí, vai reivindicar. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. A esperança cristã é o Senhor voltando e estabelecendo o seu poder, o seu reino, a sua justiça. Receberão a terra por herança os humildes. Então, de onde que vem tanta preocupação de mostrar grandeza? A gente tem dinheiro no banco quando tem gente morrendo de fome na nossa comunidade de fé. Perdemos a essência da generosidade. Você tem 50 pares de sapato no seu closet. Você é mulher, você sabe que nós mulheres gostamos de umas coisinhas, de umas tranqueiras, gente. Aí você vê que a sua irmã, o marido dela, está com dificuldade financeira, estão passando necessidade, os meninos estão passando necessidade, ela está passando necessidade, vem com a mesma roupa, tem 1 ano na igreja, e você está com seu closet cheio, e pensa que não é problema seu, é problema seu. A gente fala assim, oh Deus, manda provisão. Você é a provisão. Você é a provisão. Mas a gente sabe, a gente lava as mãos, parecido com alguém que a gente conhece. Tem parte com isso não é minha responsabilidade não. Estou aqui vivendo minha vida, Deus. Eu estou aqui te servindo, não está servindo nada, está servindo o seu próprio interesse. Vamos voltar à essência da humildade. Porque os humildes receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Não é vingança. Tem um tanto de gente chamando vingança de sede de justiça. Não, gente, vamos ver o que a Bíblia fala.
Em Romanos 3, 22 e 24, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. A todos que quê, gente? Creem. Você é feito justo a partir do momento que você crê em Jesus Cristo. E o texto está dizendo para a gente, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Então você está na igreja há 10 anos, servindo, aí entra o traficante na igreja. Deus salva ele, ele crê, começa a passar por uma obra de restauração e Deus começa a usar esse cara. E você fica todo trabalhado na inveja. Nossa, Deus, levantou com poder. E eu estou aqui. Lembra do irmão mais velho? Da parábola? Estava dentro de casa, era filho do pai, trabalhava para o pai, mas estava morrendo de inveja do resgate do irmão, que tinha pecado, pisado na bola. Essa parábola de Jesus não é sobre o filho mais novo, gente, é sobre o filho mais velho. Ele estava falando para os fariseus, numa tríade de 3 parábolas, confrontando a religiosidade, que estava dentro de casa, mas não conhecia Deus que eles serviam, o Deus de justiça. Sede e fome de justiça é você ter a necessidade de ver a justiça de Deus sendo aplicada em você mesmo e no seu semelhante. A justiça de Deus, a justiça que regenera, a justiça que resgata. A justiça que torna o outro pecador, vagabundo, justo. Anunciadores dessa justiça. Se eu tenho fome e eu tenho sede da justiça, o que eu me torno? Uma ferramenta nas mãos de Deus, um evangelista, cheio de amor pela justiça de Deus. E a justiça de Deus é Jesus. Ele estendeu para nós essa justiça. Em Provérbios 21, 21 diz assim: quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. Tem muita gente chamando vingança de justiça. A justiça de Deus é: alguém te fez mal? Ora por ele. Ora por ele, porque orando por ele você vai acumular brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu não entendi o que eram essas brasas vivas. Brasa viva, gente, é 2 coisas. Ou você vai aumentar sobre ele o poder do arrependimento. Ele vai ser incomodado pela brasa queimando, e convencendo da justiça, do pecado, do juízo. Ou você está acumulando sobre ele mais juízo. Porque quando ele te faz mal e você devolve a ele com intercessão pela vida dele, você aumenta o juízo. Você aumenta a possibilidade dele se converter e mudar de vida. E se ele não se converter, você aumenta o juízo sobre ele. Vocês estão entendendo? Tem um tanto de gente aí trabalhando. Então vou orar para aumentar o juízo. Não! Esse não é o coração de Jesus, gente. O coração de Jesus, eu vou orar porque o Senhor vai fazer uma obra dele. E vai ser lindo. Gente, as brasas vivas sobre a cabeça de Paulo, eu acredito que foi isso. O perseguidor da igreja. O perseguidor da igreja. De repente Jesus aparece para ele: Paulo, por que está me perseguindo? Eu fico pensando, será que aquela galera da igreja estava orando por ele? Porque a ordenança de Jesus era essa: ame os seus inimigos, ore por aquele que vos persegue. Se aquela igreja que estava ali, o evangelho estava fresquinho ali, os ensinamentos de Jesus estavam aqui, fresquinho. Se eles colocaram isso em prática, deu para ver o que Deus fez na vida de Paulo? As brasas vivas funcionaram. Essa é a justiça de Deus. E os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. A vingança nunca mata a fome. Quem vinga sempre vai querer mais. Vai achar pouco. A justiça de Deus não. A justiça de Deus se estabelece, muda as circunstâncias e salvação entra. Felizes os misericordiosos. Misericórdia é compaixão, piedade, perdão. Olha aí a essência do cristianismo. Perdão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Não é uma situação, você perdoa, você pede perdão, porque você também está perdoando. Porque a palavra de Deus diz, se você não perdoa, você não será perdoado. Os misericordiosos têm compaixão, têm piedade e liberam perdão. E o que eles vão conseguir? Obterão misericórdia. Por isso, que o Senhor fala claramente na sua palavra, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Primeiro você resolve as coisas com seu irmão, no que depender de você. Depois você vem e me adora. Porque se você não tiver resolvido, sua adoração não sobe, seu sacrifício não é aceito. Suas orações não serão ouvidas e você não será perdoado. É forte, mas é palavra. É Mateus que fala isso. O Evangelho de Mateus, Jesus disse isso claramente. Será que nós temos a essência da misericórdia? Será que nós temos exercitado a misericórdia? Compaixão. É entender que o outro está na escuridão e não tem condição de enxergar absolutamente nada. Quem está na escuridão enxerga alguma coisa, gente? Muitas vezes nós nos ressentimos daquele familiar que anda fora dos caminhos do Senhor. É um pai duro demais, uma mãe omissa, um filho rebelde. E a gente quer que eles entrem nos caminhos do Senhor, mas a gente não libera perdão para eles. Como que a gente quer que eles aceitem o que nem a gente põe em prática? Perdoar não é continuar numa situação onde você se expõe ao abuso. Estou dizendo isso. Mas perdoar é entender que a outra pessoa, ela não tem condição nenhuma. Principalmente aqueles que não conhecem a Cristo. Eles são conduzidos pelas trevas. Na escuridão você não enxerga, você não tem condição de enxergar o seu verdadeiro estado. Você está imundo, mas você está na escuridão, você não vê. Só que o da luz entra é que revela. Uau, nossa, eu estou toda suja. Só depois que a obra da cruz se torna evidente, uma luz no caminho da pessoa. Então, em nome de Jesus, gente, o que o seu pai te fez, o que sua mãe te fez, o que seu irmão te fez, sua irmã, seu marido, seu ex-marido, seu filho, em nome de Jesus, olha para ele com a mesma misericórdia que você foi alcançado. Porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então eu exerço misericórdia sobre o meu filho que está fora dos caminhos do Senhor, e o Senhor olha para mim e vê a minha aflição, e Ele exerce misericórdia para mim. A gente lembra, daquela parábola do servo mau. Ele é perdoado, depois encontra outro que o devia. Ele foi perdoado pelo seu senhor, mas ele vai lá no outro que devia muito menos quantidade de dinheiro e abusa. Eu quero meu dinheiro de volta. E ele é lançado na prisão pela atitude dele. Nós também seremos lançados em prisões se nós não voltarmos à essência da misericórdia. Não há cristianismo sem misericórdia e perdão. Se você não é misericordioso e não perdoa, não é cristianismo que você está vivendo, não, meu irmão. Felizes os que têm um coração puro. Puro, gente, é sem misturas, genuíno, não contaminado, fiel, límpido, transparente. Olha isso, que lindeza. Eu achei tão interessante o não contaminado. Quanta coisa tem contaminado o nosso coração. Quanta coisa tem ganhado a primazia na nossa vida. Um exemplo simples. Você já leu a Bíblia toda? Não, Helena, sabe por quê? Aqui na América a gente trabalha muito, Helena. Você não tem noção da realidade que é aqui.
A gente trabalha de sol a sol, 7 dias por semana. Quando a gente chega em casa, a gente já está esbagaçado, todo mundo cansado, exausto, sabe? Mas você tem tempo para olhar a rede social. Você tem tempo para assistir o seu programa de TV. Você tem tempo para ter aquela conversa fiada que não edifica nada, mas que conta a fofoca do bafo gospel que está acontecendo. Gente, a gente é indesculpável. Não é que a gente não tem tempo. É porque não é prioridade para a gente. Porque o que é prioridade para a gente arruma tempo. Tem gente que vai malhar de madrugada. Por quê? Porque é importante para ele malhar. Tem uns que não é nem sobre saúde, não. É só ficar em forma. Você arruma tempo. Aí você fala que não tem tempo para ler a Bíblia? Você não tem tempo para Deus? Você só vive por causa de Deus. Você só levantou hoje porque Deus te deu fôlego de vida para viver. Você está entendendo tudo que eu estou falando? Porque Deus te dá uma capacidade no seu cérebro para você capturar o que eu estou falando. Você só existe por causa de Deus, a misericórdia dele se renova sobre você todas as manhãs, mas ele não é prioridade para você. É fato. Vamos assumir. E se você quer voltar à essência, você tem que deixar essa contaminação que está impedindo a pureza do seu coração. Você vem na igreja, bebe um cafezinho com o diabo, participa daquela fofoquinha básica ali para manter o papo em dia. Um coração contaminado. Um coração dúbio. Gente, nós somos tentados o tempo inteiro. Somos tentados o tempo inteiro. Mas outra prática da nossa essência é que nós perdemos. Pedir perdão por pecado. Quem é que não peca? Que bom. Pelo menos vocês são honestos, graças a Deus. Porque quem fala que não peca, faz de Deus mentiroso, não é isso? Nós pecamos, gente. Não é? A gente tentando acertar, a gente erra. Mas a gente não vai usar da nossa fragilidade e da nossa humanidade para fortalecer um estilo de vida pecaminoso. Nós pecamos e nós vamos deixando o Espírito Santo ir ajustando o parafuso. Você pecou, você viu o mal que você causou. Vamos evoluir? Vamos passar para a próxima fase? Vamos deixar esse pecado reincidente para trás? A gente faz campanha de oração, campanha para a casa nova, campanha para o emprego, campanha para o namorado, campanha para o casamento, mas não faz campanha para a santificação. Processo de santificação não é, sabe, não adultero, não transo antes do casamento, não bebo, não fumo, não tenho vício com jogatina. Ah, gente, isso é óbvio, né? Montanha grande, você enxerga ela logo e sai fora. Se você for contra ela, vai quebrar sua cara. Agora e as pedrinhas? E a fofoca? E a inveja? A inveja é pior, que ninguém vê. Você está lá no coração, você fica rindo com aquela cara assim. Ah, que bênção. E aqui dentro de você está assim, por que o Senhor deu para mim e deu para ela? Ela não merece nada, ele não merece nada. Sabe, você está seguindo uma pessoa no Instagram, de repente você olha uma postagem de vitória, dá um ranço. Que antipática. Esse ranço aí, inveja. É inveja, é pecado, te separa de Deus. Impede a obra de Deus na sua vida. Retarda o seu crescimento, o seu amadurecimento espiritual. É uma pedra de tropeço. Te torna insatisfeito. Você paralisa a mão de Deus para te abençoar com a inveja. E eu estou falando, gente, não do que eu ouvi falar, do que eu vivi muitos anos da minha vida, cativa da inveja. Por que eu era cativa da inveja? Porque eu não sabia o que era gratidão. E a gente está sempre se comparando com o outro e frustrando. E se frustrando, gente, porque a gente não nasceu para comparar com o outro, não. Aí Deus vai usar você de um jeito e eu de outro. E cada um no seu quadrado, cumprindo o seu chamado. Mas não, por que você não me usa assim? Por que o Senhor deu voz para fulano e não deu para mim? Porque você ia usar a voz para se autopromover. Pois é, você está falando assim, mas tem muitos aí que têm voz e estão se autopromovendo. Eles vão acertar com Deus, gente. Não é problema seu, não, hein? Cuida do seu pecado. Deixa que o outro responda pelo dele. E aí a gente vai alimentando, nutrindo um tipo de vida
que deixa o nosso coração impuro. E a palavra está dizendo, felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. E o que torna o seu coração puro, gente, é você nunca não pecar, não. É você reconhecer o seu pecado e se arrepender diante de Deus e pedir perdão diante de Deus. Como o salmista Davi escreveu. Ele tinha acabado de pecar, ele caiu miseravelmente. Ele possuiu a esposa do seu amigo, do seu valente. Um cara que morreria por ele. E ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele mandou perguntar a mulher de quem que ela era. Mesmo assim, ele tomou ela. Ele usou o seu poder e autoridade como rei, foi lá e possuiu Betseba. A culpa não foi de Betseba, a culpa foi de Davi. Porque Natã chama ela de cordeirinha. E Deus corrige Davi, não corrige Betseba. O juízo quem teve que arcar foi Davi. A mesma obstinação e disposição que ele tinha para vencer o gigante, ele teve para possuir a mulher do amigo. Mas Davi tinha uma qualidade que Saul não tinha. Quando ele foi confrontado, quem é esse homem? Eu vou matar ele. Natã fala, esse homem é você. Eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. E ele escreve o Salmo 51 e a gente vê ali toda a dor e arrependimento de Davi. E no meio do Salmo ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito firme, inabalável. Um coração puro, foi isso que ele foi buscar. Eu perdi o coração puro. Eu me contaminei pela cobiça, pelo adultério, eu cobicei o que não me era permitido cobiçar. Eu fui até as últimas consequências, eu possuí Betseba, eu engravidei Betseba, eu mandei matar Urias. Eu fiz o que é mal perante os seus olhos. Mas me perdoa. Gente, é isso. Nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. Até nas nossas liturgias, antigamente tinha um período de arrependimento, perdão pelos pecados, no ato público. Tinha um período nas igrejas que se pedia perdão pelos pecados. Não é para você responder, mas eu quero que você pense agora. Você pede perdão pelos seus pecados todo dia? Porque você peca todo dia. Nós não pedimos perdão. A não ser quando era aquele negócio miserável, vou contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo. A gente foi primeiro para Atlanta, eu ministrei em Atlanta. E eu tô no banheiro em Atlanta, comecei a secar meu cabelo, e eu vi um vulto no box do banheiro. Subi nas paredes, dentro do box. Na hora eu soube que era um demônio. Na hora. Não ficou um cabelo deitado em mim. Peso dentro do banheiro. Eu falei, João, o João estava no quarto. João, vem cá, tem um demônio aqui. Gente, eu vi a sombra visível, tá? Era uma sombra, como se estivesse refletindo um corpo de alguém subindo pelas paredes. Literalmente, foi uma coisa horrível. Eu falei, João, tem um demônio, vamos orar. E aí a gente orou, Senhor, sela esse quarto, limpa esse quarto. A gente não sabe quem entrou aqui antes, o que foi feito aqui. Mas purifica, Senhor, esse ambiente. Nós estamos aqui para ministrar a Tua palavra. Nos livra do mal, nos livra, Senhor, nos defende e tal. Beleza, o João orou comigo, oramos juntos. Aí o João voltou para o quarto, eu voltei para o banheiro. Quando eu voltei para o banheiro, não saiu não. A gente não saiu. Aquela presença maligna. Aí eu falei, João, vem orar de novo. O que está acontecendo? Senhor, arrependimento de pecado. Aí eu comecei, Deus, em nome de Jesus, perdoa o meu pecado. Perdoa o meu pecado. Perdoa, Senhor, os pensamentos. Perdoa os meus sentimentos, a minha ira. Perdoa as palavras que saíram da minha boca. A gente estava falando sobre Brasil.
perdoa, Senhor, as palavras que saíram da minha boca. Perdoa, Senhor, porque a minha ira não produz a tua justiça. Perdoa, Senhor, por da minha boca sair palavras duras de maldição. Som do meu coração, som dos meus pensamentos. Há mais coisa dentro de mim, me lava, Senhor. Coloca a separação entre o meu adversário e eu, pelo sangue de Jesus. Me perdoa, Senhor. O João orou também. Agora, Satanás, nós estamos te ordenando, na autoridade do nome daquele que te despojou na cruz do Calvário. Sai desse quarto, esse ambiente não te pertence, nós servimos ao Deus eterno, Ele é o nosso Senhor, não tem ambiente aqui para você, sai agora. Acabou. Peça perdão. Coração puro. Não é sobre você. É sobre você se expor ao banho todo dia. Limpo é aquele que toma banho todo dia. A gente tem que fazer da confissão de pecados e do arrependimento de pecados e de pedir a Deus perdão fato no nosso dia a dia, porque a gente perdeu essa essência. A gente, não, Jesus já me salvou, está valendo, está tudo no pacote. Santo não é aquele que nunca peca, santo é aquele que se lava todos os dias no sangue do Cordeiro. Estes verão a Deus. Então, cuidado com as misturas do seu coração. Felizes os pacificadores. Pacificar é pôr em paz, apaziguar, tranquilizar, acalmar. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso é a essência do cristianismo. Romanos 12, 17 e 18. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. 2 Coríntios 13, 11. E a consequência, serão chamados filhos de Deus. A gente provoca o furdunço. A gente provoca a futrica na igreja. A gente leva notícia de escândalo para lá e para cá. A gente põe lenha na fogueira. E isso não é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é pacificar, apaziguar. Vamos acalmar os ânimos, vamos manter a sensatez. Vamos... Não fale essas palavras duras, você vai se arrepender depois, vai primeiro esfriar a cabeça. O nosso papel, gente, é pacificar e não querer ver o circo pegar fogo, porque o circo vai pegar fogo, mas não por nossa causa. Vocês estão entendendo, gente? Mesmo tentando pacificar, nós não vamos conseguir a paz com todos, mas isso não é problema nosso. No que depender de vós, tende paz com todos. Você está em pé de guerra com sua família? Veio para a igreja agora bater na porta? Falando para o seu marido, você não me manda, eu vou mesmo. Quem é você no meio de uma briga? Você é da galera do deixa disso, para aí, gente, calma. Você é Abigail? Que Abigail era aquela mulher sábia que se colocou entre a ira de Davi e a tolice do marido dela, Nabal. É a característica dos seguidores de Cristo. Mansidão, domínio próprio. Como eu tenho que crescer nisso, gente. Como eu tenho que crescer nisso. Eu já consegui um bom resultado. Quando a discussão começa a ficar feia, eu calo minha boquinha e saio de perto para Jesus me dar vitória. Porque se eu ficar no ambiente, eu vou falar o que eu vou arrepender depois. Então, às vezes, a gente tem que ter também... Às vezes, o seu temperamento não te permite, sai de cena. Seu sangue está fervendo, enche a boca d'água. E, finalmente, felizes os perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Se você fizer o que é bom, se você fizer o que é certo, se você fizer o que é justo,
se você cumprir todas essas bem-aventuranças, se elas fazem parte da nova pessoa que você é em Cristo Jesus, e se elas estão sendo aperfeiçoadas pelo poder do Espírito, você será persona não grata. Gente, eles colocavam outras culpas nos cristãos. Paulo, prende ele. Qual que é o crime? Está perturbando o comércio em Éfeso. Os caras, falando aí que a deusa Diana não pode ser adorada, está prejudicando o negócio dos comerciantes. Não era nada contra o cristão, era contra a perturbação do comércio. Vocês estão entendendo o que está acontecendo hoje? Você vai ser preso, não porque você ama Jesus e segue a palavra, você vai ser preso por homofobia. Você vai ser preso pelo discurso de ódio. Já notaram as narrativas? Não é nada. Não, você pode ser cristão à vontade, mas o negócio é que você tem discurso de ódio. Você é homofóbico. Você é intolerante. Não é óbvio, eles não falam, mas eles odeiam por causa da justiça de Cristo, por causa da palavra de Cristo. O espírito do anticristo está na terra desde que Jesus nasceu. E ele continua sobre a terra, atuando no coração das pessoas, que vão te detestar quando eu descobrir que você é crente. E o que está dizendo aqui? Que você é feliz quando isso acontecer. E o que a gente está, por que a gente está perdendo a essência? Porque a gente quer ficar legal na fita. A gente não quer ser odiado. Então você fica em cima do muro. E você critica os seus irmãos. E você fala, nossa, fulano é muito radical, gente. Muito radical. Ele não precisava ter feito isso. Vai ficar mal politicamente aí. Está se expondo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala de gente leal que o abandonou. Isso vai acontecer no meio dos crentes, gente. Vai ter crente que vai abandonar o irmão para ficar bem na fita. Nós somos tentados a não querer juntar com aquele que está chamando muita atenção, está dando muita polêmica. Nossa, eu vou parar de seguir do fulano, senão vai sobrar para mim. Sai de cima do muro, gente. Se não chegar na sua hora agora, vai chegar uma hora. Todos nós vamos ter que encarar. Ser rejeitado, ser perseguido, porque o nosso mestre foi. Mas nós viramos as costas para a nossa essência, quando nós não queremos ser perseguidos por coisa nenhuma. Quando a gente quer ficar politicamente correto, quando a gente quer ser aceito, desesperadamente aceito, e quando a gente muda até o nosso discurso, vamos no programa de televisão, então a gente não pode ser tão invasivo na nossa palavra, a gente sabe agente secreto do reino. Tananã, tananã. Ninguém sabe, fulano é ou não é? Afinal de contas, ele é crente, e fora o tanto de crente que abraça causas demoníacas. Só a favor do aborto, gente. Cada um faz o que quer do corpo. Vai tomar banho, gente. Faz o que quer do seu corpo, do corpo do bebê que está dentro de você, não. É tão óbvio, mas não é mais óbvio. Porque de repente, não. Gente, a gente está no século XXI. A gente está no século XXI e a Bíblia não mudou, Deus não mudou. O que ele faz e o que ele fala é a verdade. E se você quebra princípios, você vai quebrar a cara. Fato. Mas a gente quer ficar bem na fita, né? A gente quer ser aceito, a gente quer ter muito seguidor. Ninguém quer sofrer cancelamento. É uma tentação no nosso tempo. É ruim, claro. Ninguém quer ser cancelado. Ninguém quer ser linchado pela internet, publicamente. Mas o que o texto está dizendo, que a essência do cristianismo é isso. Vocês são felizes, vocês são bem-aventurados, quando por minha causa, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Eu não estou falando, gente, de você ser mau caráter, roubar, adulterar e depois virar notícia, não. Isso é picaretagem que tem que vir à tona mesmo. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de você ser rejeitado pela palavra que você carrega. Você ser rejeitado pela vida que você leva. Você ser rejeitado porque você ensina os seus filhos no caminho do Senhor. Você ser rejeitado porque você não concorda com a contaminação dos seus filhos com determinados vídeos, costumes. Você não quer se assemelhar à cultura vigente.
Tem coisa da cultura, gente, que dá para a gente absorver, mas nós não estamos aqui para absorver cultura, nós estamos aqui para transformar a cultura. E não em bairrismo, entendeu? Não só pensando que a gente vai ganhar com isso, mas promovendo na cultura uma arte que alegre, que plante esperança, que enfatize a verdade, e não que distorça, que empobreça, que desmereça a figura feminina, por exemplo. Nós precisamos de observar a espinha dorsal do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que ele disse aqui. E todas essas bem-aventuranças, se vocês perceberem, elas estão conectadas ao nosso relacionamento com Ele e ao nosso relacionamento horizontal. Não é sobre coisas, é sobre relacionamento. Nesse relacionamento com Cristo, que nos reconcilia com Deus Pai e nos concede o Espírito Santo, nós podemos viver de uma outra maneira. Voltar à essência, é voltar ao fundamento. Para que Jesus veio? Para nos reconciliar com Deus Pai. E para que sermos reconciliados com Deus Pai? Para vivermos novamente para a glória dEle, para anunciar os seus feitos. Para que haja vida, para que o elo da morte seja quebrado, para que pessoas sejam alcançadas e salvas por esse amor. E para que nós sejamos libertos da influência do espírito do anticristo. Quando você rejeita esses valores, esses conceitos das bem-aventuranças, você está rejeitando a própria pessoa de Cristo. Feche os seus olhos. Faça uma análise da sua vida nesses poucos momentos que a gente tem. Você é bem-aventurado quando você entende que é dependente de Deus e vive como quem depende. O reino do céu é seu. Você é bem-aventurado quando chora. Chora pelo pecado. Chora por aquilo que o pecado faz, deformando a obra da criação de Deus. Chora de arrependimento. Chora porque é confrontado pela dor do convencimento do Espírito. Você será consolado. Você é feliz quando você é humilde. Aprenda de Jesus que Ele é manso e humilde de coração para você encontrar descanso. Você não precisa de ostentar nada, de exibir os seus bens. Você não se envaidece pelos dons que recebeu. E por isso você vai receber a terra por herança. Feliz é quando você tem fome e sede de justiça. E você busca a pessoa de Cristo, que é a justiça de Deus. E você não quer justiça só para você, você quer que outro seja alcançado e justificado por Cristo. E é nisso que está a nossa satisfação. Nós somos tão insatisfeitos quando vivemos só para nós mesmos, mas tão plenos, tão satisfeitos quando a gente vê Jesus fazendo uma obra para alcançar outra pessoa através da gente. É uma satisfação que dinheiro não compra. Felizes os misericordiosos. Compaixão, piedade e perdão fazem parte do cristianismo. É o cerne, é o âmago do cristianismo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele teve misericórdia de nós. Perdoou os nossos pecados. E nós somos chamados a fazer o mesmo.
Se somos misericordiosos, alcançaremos misericórdia. Feliz é você quando tem um coração puro e mantém puro. Quando você se afasta da contaminação, de tudo aquilo que te entorta, te suja, te corrompe e te afasta da essência de Cristo em você. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas: eu estou gemendo até que Cristo seja formado em vocês pelo poder do Espírito. O Senhor quer purificar o nosso coração para que a gente veja a Deus, porque só os puros de coração verão. Feliz é você se você é pacificadora, pacificador. Você leva a paz onde você vai, apazigua, tranquiliza, acalma. A palavra branda desvia o furor. E quando você é esse pacificador, você é reconhecido como filho de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Se alegrem. O texto diz: se alegrem. Estão te cancelando por causa de Jesus? Se alegre. Estão deixando de te seguir nas redes sociais porque você está falando a verdade? Se alegre. Você não está sendo compreendida na sua família, debochada, perseguida? Se alegre, não se abata, se alegre. Por quê? Porque o reino do céu é seu. Que a gente volte à essência da humildade, da dependência, da paz, da misericórdia, da justiça. Oh Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite bendita. Quantas vezes nós desprezamos essa promessa de felicidade que estão contidas nas bem-aventuranças. E nós corremos atrás de uma felicidade fake, materialista, autocentrada, egoísta. E às vezes a gente até usa o cristianismo, o nome do Senhor, para adquirir, para abusar, para corromper. Nos perdoa, Senhor. Toma-nos pela mão nessa noite e nos leva de volta ao recomeço. Nos leva de volta àquela montanha, Senhor, lá na Galileia, onde o Senhor propõe os alicerces. Viver o padrão do Senhor e não o padrão desse mundo. Priorizar o teu ensino e buscar a tua sabedoria e não a sabedoria desse século. Abraçar a tua proposta de cultura e não abraçar as propostas de cultura desse mundo que tem nos contaminado e nos afastado do Senhor. Ensina-nos, Jesus. Ensina-me os teus caminhos. Ensina-me, em ti confio. O meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me. Ensina-nos, Jesus. Toca em cada mente, em cada coração aqui. Aqueles que estão nos assistindo. Aqueles que vão assistir essa mensagem depois. Visita-nos, Senhor, com a tua presença. Põe em ordem o que está em desordem. Joga luz sobre os quartos escuros da nossa mente e do nosso coração.
e nos leva de volta à essência. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Adoração não é música. Adoração é uma vida de devoção e rendição a Jesus Cristo. Nós corrompemos a nossa vida de adoração com tantos outros interesses. Que hoje seja o primeiro dia de uma mudança que Deus quer fazer na sua vida. Que as bem-aventuranças, essa felicidade bíblica, que nasce da comunhão com Deus em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, que essa felicidade seja a nossa maior busca. Que você busque ser pobre de espírito, que você busque ser humilde, ter fome e sede de justiça, ser pacificador. E que em nome de Jesus a gente recomece. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor, ó Deus, pelo teu ensino amoroso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.